É um monumento nacional dos Estados Unidos da América, 7.000 pés mais profundo que o Monte Everest é alto. Sabemos menos sobre ele do que qualquer outro lugar do planeta, e pesquisadores chegaram a dizer que sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o que vive no fundo desse lugar. A Fossa das Marianas é uma grande área em forma decrescente, considerada a parte mais profunda do fundo do mar da Terra. A fossa fica perto do Japão, no Pacífico, e foi descoberta em 1875 pelo His Majesty's Ship Challenger, da Marinha Real Britânica. Ela tem cerca de 2.550 quilômetros de comprimento e 69 quilômetros de largura. Seu ponto mais profundo, o Challenger Deep, em homenagem ao His Majesty's Ship Challenger, fica no sul da fossa. Essa área atinge profundidade máxima de 10,9 quilômetros. Se jogasse uma pedra na água, ela demoraria mais de 1 hora para afundar. Como a Fossa das Marianas se formou? Entre tantos mistérios, sua origem também é incerta. Acredita-se que ela tenha se formado ao longo de milhões de anos por subducção, quando uma placa com crosta oceânica é empurrada sob outra, afundando no manto e criando um labirinto subterrâneo. A subducção também explica os 42 vulcões submarinos nas Ilhas Marianas. Então, o que há de tão fascinante nessa fossa? Como você sabe, ao mergulhar fundo no oceano, tudo fica interessante. Criaturas e micro-organismos crescem a tamanhos extraordinários devido ao gigantismo das profundezas, e qualquer ser vivo nessas profundezas extremas deixa os cientistas intrigados sobre como conseguem se adaptar a condições tão adversas. O fundo do mar e a Fossa das Marianas são totalmente diferentes. Perto do fundo da fossa, a temperatura varia de 1 a 4 graus Celsius, 90% é totalmente escuro e a pressão chega a 8 toneladas ou 16.000 libras por polegada quadrada. Isso equivale à pressão dentro do cano de uma espingarda calibre 12 ao disparar. É difícil compreender os efeitos disso em um ser humano exposto. Essas condições extremas permitiram apenas 4 missões bem-sucedidas ao fundo. Em 23 de janeiro de 1960, o batiscafo Trieste, dos Estados Unidos da América, com Don Walsh e Jacques Piccard, atingiu o fundo. Como a água foi agitada pelo pouso e passaram só 20 minutos no fundo, não conseguiram tirar fotos nem observar bem criaturas desconhecidas. Eles acreditaram ter visto um peixe achatado no fundo, mas sem fotos, ele não foi oficialmente classificado como o mais profundo já descoberto. Ainda assim, confirmaram que a vida pode existir lá em condições antes consideradas inabitáveis. Após a missão deles, houve descidas não tripuladas em 1996 e 2009. Até a descida tripulada de 1960, nenhum humano voltou ao fundo da fossa por 2 motivos. Um dos motivos era que nenhuma outra embarcação no planeta havia sido construída para ir tão fundo. Em segundo lugar, é arriscado pela grande pressão no fundo. Principalmente ao saber que, na missão de 1960 a 30.000 pés surgiu uma rachadura na janela de mergulho. Tão perto de serem os primeiros no fundo, Jacques e Don não cogitaram abortar a missão e continuaram. Mas em 2012 tudo mudou. O diretor de cinema James Cameron, de Avatar, O Segredo do Abismo, Titanic e muitos outros filmes de enorme sucesso, pilotou um submersível de mergulho profundo projetado para alcançar a parte mais profunda da Fossa das Marianas, o Challenger Deep. A Deep Sea Challenger tinha equipamentos científicos para coleta de amostras, câmeras 3D e mais de 180 sistemas a bordo, como suporte de vida, iluminação LED, propulsores e comunicação subaquática sofisticada. Era o submarino mais avançado já feito, mas sua viagem ainda envolvia riscos, principalmente a possibilidade da cápsula não resistir à pressão na descida. Se uma janela ou componente cedesse, a pressão da água seria suficiente para, como Cameron disse, transformá-lo em geleia em 2 microsegundos. Ser a primeira viagem solo ao fundo da Fossa das Marianas compensava o risco. Após vários testes, Cameron chegou ao fundo do Challenger Deep em 26 de março de 2012, registrando 10.908 metros de profundidade. O que ele achou a quase 7 milhas de profundidade? Ao que parece, não muita coisa. Cameron descreveu como algo alienígena, desolado, ameaçador e lunar. Infelizmente, nada de criaturas monstruosas para seu próximo filme, só uma área árida, escura e isolada do planeta. Devido a problemas como a perda de propulsores que impediram o avanço da cápsula, Cameron ficou apenas 3 horas no fundo, em vez das 6 planejadas, além de um problema com um módulo de isca não tripulado. Isso diminuiu muito as chances de atrair criaturas do oceano.
Embora nenhuma criatura extinta ou monstruosa tenha sido achada, Cameron encontrou águas vivas e seres semelhantes a camarões lá embaixo. Ainda há esperança de encontrar criaturas enormes e desconhecidas, como pepinos do mar tão camuflados que Cameron não viu ao mergulhar. Isso por si só é uma prova de que eles se adaptaram para usar a camuflagem e evitar serem comidos por predadores. Quais são esses predadores, por enquanto, continuará sendo um mistério. Embora a expedição de Cameron não tenha encontrado uma variedade de criaturas do fundo do mar vivendo no ponto mais profundo, 68 novas espécies foram descobertas em sua jornada. Com isso e outras descidas não tripuladas, o que sabemos que habita a fossa? Aqui estão algumas criaturas notáveis que se adaptaram a essas condições extremas. O polvo telescópio. Essa criatura é quase transparente, sendo as únicas partes não transparentes seus incríveis olhos giratórios e seu sistema digestivo. Eles ficam à vontade nas proximidades da Fossa das Marianas, com suas profundidades variadas, e geralmente se aventuram em partes mais profundas, à medida que envelhecem, sendo encontrados a profundidades de até 2 km e 400 metros. Mais fundo, você pode ver o incrível peixe pescador. Essa criatura feroz vive na escuridão total e foi vista a até 1,6 km da superfície na Fossa das Marianas, com relatos de encontros em quase 5 km de profundidade. Geralmente medem cerca de 30 centímetros, mas podem atingir quase 1 metro. Têm espinha dorsal alongada com bioluminescência para atrair presas. Depois, uma das criaturas menos ferozes da fossa, o polvo dumbo. Apesar de sua aparência fofa, essa criatura resistente vive a até 6 km de profundidade e engole suas presas inteiras. Em 2014, a Universidade de Aberdeen descobriu uma espécie desconhecida de peixe-caracol a 8.145 metros, a maior profundidade já registrada para um peixe. Como a viagem de Don Walsh e Jacques Picard em 1960 não teve foto do peixe na fossa, o relato deles não foi confirmado. Esses peixes-caracol foram capturados em vídeo, usando o veículo especial de mergulho profundo da universidade. O veículo também registrou um enxame de anfípodes a 10.545 metros, 10,5 km de profundidade. Foram encontrados no Serena Deep, segunda área mais profunda da Fossa das Marianas. Então, sabemos que algumas criaturas vivem lá embaixo, e sabemos que a cada nova expedição vamos descobrir muitas novas criaturas. Também sabemos sobre a pressão e as estatísticas lá no fundo, mas como será o som lá embaixo? Bem, pela primeira vez, um microfone foi enviado ao Challenger Deep em 2015 e ficou lá por 3 semanas. Buscava-se uma linha de base do som no fundo, permitindo aos cientistas analisar como ruídos humanos afetam criaturas marinhas. O gravador registrou sons de terremotos, barcos e, mais interessante, o canto de uma baleia. Ouça. A criatura responsável pelo som não foi identificada. Imagino ser uma baleia gigante desconhecida, mas cientistas acham que é o gemido de uma baleia de barbas ou baleia de Bride, cujos sons viajaram quilômetros e ecoaram na fossa. Outro microfone deve ser enviado em 2017 com uma câmera, e com James Cameron e várias empresas planejando novas missões ao fundo, certamente mais descobertas virão. Por enquanto, o mistério e o fascínio pela Fossa das Marianas permanecem. Então é isso para este breve documentário. Espero que você tenha gostado e espero que isso tenha feito você perceber ainda mais o quão especial e fascinante é o planeta. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo!